Bom dia, e vamos ao livro 3 de 2025. Ontem, no vídeo de ontem, eu compartilhei com vocês um vídeo da qual eu estou planejando fazer a leitura da Bíblia, né? E agora, neste exato momento, dá até para ver o horário ali pela gravação, são 6h25. E o conteúdo de hoje tem a ver com um outro planejamento que eu comecei ontem, pelo seguinte: quando eu defino as minhas metas, eu também defino os aprendizados que eu preciso desenvolver e os livros que eu quero ler. E aí ontem eu não tenho dificuldade com leitura em PDF. Pelo contrário, eu prefiro ler em PDF, porque se o livro ele for bom o suficiente para eu ter ele físico, eu adquiro. Então, eu não tenho o hábito de comprar o livro físico diretamente. Eu inverti essa polaridade aí. Mas tem livros que são tão bons que você tem que ter ali a seu acesso, né? Então, hoje eu tenho bem menos livros físicos e tenho muito mais livros em PDF. E, inclusive, ontem eu paguei o dia, né, a diária do doceiro para baixar todos os livros que eu tinha acumulado que eu gostaria de ler. E um dos livros é esse livro que ontem eu baixei ele por conta de um despertar de uma informação. Gente, é o seguinte, quando você se propõe a fazer alguma coisa, várias coisas também vêm a seu encontro. E ontem eu senti que eu tinha que ler um livro sobre clarividência. Até porque é uma habilidade, vamos dizer assim, que eu tenho e só mais eu preciso desenvolver. E aí você deve estar falando, mas o que isso tem a ver com gestão empresarial? Tudo tem a ver com tudo. É só questão de você conectar as informações. Só que no caso, esse assunto é em nível pessoal e certamente se impacta no meu negócio também. Até que, para você saber ler dados, para você ter uma ideia, você tem que interpretar, inclusive, a informação. Na verdade, o número ele fala com você e você precisa enxergar ele além do próprio número. Então, isso é uma forma de expertise, tá? Mas não é sobre o livro que eu quero falar. Eu estou falando sobre um hábito que, para você tirar do colo as coisas, além daquilo que você deseja alcançar, existe aquilo que muitas vezes você já superou, como por exemplo ler livros. Ano passado, isso em 2024, pela minha contabilidade, porque eu faço a gestão dos livros que eu leio, porque eu faço a gestão do conhecimento no nosso sistema. Então eu consigo quantificar. Até porque eu leio o livro e aí eu faço o resumo dele, daquilo que eu entendi, dos principais pontos, e eu sempre posso acessar depois. Pela minha contabilidade, eu li 30 livros no ano passado. Só que ficou 30 pendentes, 30 que estavam planejados. Então tinha mais 60 livros. Só que esse ano eu decidi fazer diferente. Ao invés de pegar aqueles que estavam pendentes, eu decidi tirar de uma lista que eu estava acumulando aqui alguns. Eu revi os títulos, né? E baixei alguns e falei assim, ó, vou começar por esses. Então, qual que é a minha média de leitura? Neste momento, o objetivo é ler pelo menos um livro por semana. Um livro, por exemplo, de 100 páginas, em 3 dias eu consigo ler tranquilo. Aí é quando tem mais páginas que realmente são mais informações, né? Enfim, então, mas o que eu quero compartilhar com você? A partir do momento que você se planeja, planejamento é um alinhamento de intenção. Se você tem um planejamento, você tem uma intenção com aquilo. E a partir do momento que você começa a tirar do colo o seu plano, outras coisas vão acontecendo e é isso que eu quero compartilhar. Porque ontem eu não comecei a leitura dele em dia 1. Então eu vou acelerar, porque eu não quero passar essa semana sem ir para um próximo livro. E como ele tem só 100 páginas, vai ser mais tranquilo. Mas eu li o primeiro capítulo, vamos colocar assim, não foi nem o primeiro capítulo completo. Eu li 4 páginas dele e já fez assim. E aí é onde eu quero compartilhar o resto da informação aqui com você, que é o seguinte. Primeiro que alguns conteúdos, eles trazem uma informação técnica,
para depois entrar numa informação mais filosófica, que foi o caso aqui do livro. Então, o que ele está dizendo? O ser humano ele enxerga uma faixa estreita do espectro eletromagnético, chamada de espectro visível. Então, nós enxergamos dentro de uma faixa. Essa faixa corresponde ao intervalo de frequências entre 400 e 750 nanômetros. Essa faixa de luz composta pelas cores que vão do vermelho ao violeta, que são inclusive as cores do arco-íris. Então, existe uma faixa acima do que a gente enxerga e existe uma faixa abaixo do que a gente enxerga. Então, a gente enxerga dentro de um espectro visível. Aí existe a luz ultravioleta, que é acima, e a infravermelha, que é abaixo. Então, a visão do ser humano ela é limitada a essa faixa de frequência devido à nossa evolução, que permitiu o desenvolvimento da capacidade de enxergar as cores mais importantes para a sobrevivência. Isso serve para a luz, mas isso também serve para o som. Então, até o som a gente ouve dentro de uma faixa. Existe uma faixa acima e uma faixa abaixo. Então, o que isso faz a gente refletir? Que coisas acontecem fora da nossa faixa de existência? Então, existem muitas coisas acontecendo, mas você não percebe porque os seus sensores físicos não são preparados para isso. Percebe? Então, isso faz a gente refletir que, opa, peraí, será que eu estou deixando de enxergar o que eu poderia enxergar porque eu não estou evoluído o suficiente para isso? E aí eu li essa primeira parte, que daí eu falei assim, caramba, né? Então, assim, é falar o óbvio, sabe? O óbvio é, você vive num nível de consciência físico, mental, auditivo, visual. Este nível que você vive é o que você enxerga como verdade, o que você ouve como verdade. Mas existe faixas e níveis abaixo e níveis acima. E essa variação, se você não tem como enxergar, você desacredita que é verdade. Já começou a ser interessante aí. Só que, por que eu estou dizendo isso? Todo conhecimento que vem para você acaba te despertando para um novo olhar. Como, por exemplo, eu estou lendo essa leitura, então eu estou na frequência desse conhecimento. E, consequentemente, a frequência desse conhecimento vai me conectar com a frequência deste assunto. E não muito tarde, né? No dia seguinte, que é hoje, eu saí para caminhar agora cedo, e eu vi uma pequena faixa do arco-íris. Eu falei assim, gente, porque choveu, né? E hoje de manhã ainda tem nuvens, então tem gotas de chuva, de água, né, pelo céu, nas nuvens. E aí eu vi um pequeno trecho do arco-íris. Ele realmente era uma faixa, mas ele não formou completamente o arco. Era só um pequeno pedacinho. E aí você fala, caramba, exatamente o que eu li aqui num dia, no outro dia eu enxerguei. E a vida, ela é pedagógica. Se você estiver antenado, antenada, e assim, é onde você começa a ouvir além da faixa que você ouve. Por isso que tem gente que às vezes acha que tá ficando louco, mas é porque você não tá desenvolvendo as suas outras habilidades. E sim, a gente pode enxergar além, a gente pode ouvir além, mas nem sempre a gente está configurado para isso. E aí eu vi aquela pequena faixa do arco-íris e me veio aquela informação da vida. Seja a luz, porque você tem todas as possibilidades, você tem todas as cores. Então, quando você vê o céu, por exemplo, você está enxergando dentro do seu nível. Mas ali existem muito mais coisas, que uma mudança, por exemplo, de gás na atmosfera, o laranja do entardecer já não seria mais laranja. Então, o laranja de um fim de tarde, ele existe porque os gases que existem ali naquela atmosfera faz com que a luz reflita exatamente isso. É como o sol. A luz do sol é verde. Mas você não enxerga verde, você enxerga o sol laranja, amarelo, branco. Ah, da onde você tirou isso? Assiste, deixa eu lembrar agora, The Strange Rock,
É um documentário que inclusive é narrado pelo Will Smith. Quer ver? Deixa eu buscar aqui, ó. The Stranger Rock. Não lembro se era isso. Stranger Rock, exatamente. Este documentário aqui é One Stranger Rock, uma rocha estranha, na verdade. Significa uma rocha estranha, né? Tipo, o planeta Terra, ele é estranho. Assista. Estranho porque ele é mágico, né? Enfim. Assista esse documentário aqui e você vai ver o que eles vão falar. Esse documentário eu acho que é um dos é o melhor documentário. Não é o melhor, tem um outro também que ele é muito bom, mas eu não lembro agora. É um documentário maravilhoso sobre o nosso planeta. Já começa por aí. E é aqui que eles falam sobre a cor do Sol, os astronautas. E aí, se você fala, não, você está falando besteira, como assim a cor do Sol é verde? Uai, qual é a cor da folha? Quem pratica fotossíntese? Fotossíntese. Quem absorve aquela cor? Então, não precisa ir muito longe para fazer nexo causal das coisas. Aliás, o que eu estou passando aqui é uma informação nexialista. Eu estou pegando um ponto e interconectando com outros pontos. Mas vamos lá. Então, o arco-íris, aí me veio, caramba, né? A gente o que é o arco-íris? Aí você começa a fazer aquelas perguntas, né? Eu tô vendo o arco-íris, eu consigo ver, porque dentro da faixa de visão que do espectro, né, de óptico, agora tem um nome técnico aqui, ó. Dentro do espectro visível do ser humano, eu consigo ver o arco-íris. Porque o que é o arco-íris? Ele é um fenômeno óptico e meteorológico, ou seja, precisa que aconteça alguma coisa ali na atmosfera para que eu possa ver. E ocorre o quê? Quando a luz do Sol se depara com as gotas de água na atmosfera, dispersando-se em 7 cores. Então a luz ela é predominantemente branca. E o branco ele contém todas as cores. Só que no caso a gota de água é como se ela quebrasse aquela por um instante aquela luz e aquelas cores se revelam, mas elas sempre estiveram ali. Elas só foram reveladas. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Elas sempre estiveram ali. Elas só foram reveladas. E aí me veio na cabeça Pink Floyd, porque a logo deles é exatamente isso, a luz que se dissipa em 7 cores. E aí me veio uma outra conexão. O ano passado fui assistir um concerto lá em São Paulo e eu vou ter que pausa porque senão dá problema no YouTube. O concerto, a trilha sonora era do Pink Floyd, ou seja, foi feito um concerto à luz de velas com a temática Pink Floyd. Ou seja, todas as cores estão aqui. Você só não está apta a perceber. E aí me veio aqui a pergunta, né? Quais são os animais que enxergam além de nós? E olha quem apareceu aqui. The Cats. Os gatos, eles têm um nível de visão além do nosso. Assim como o cachorro, ele enxerga além, ele fareja, né, além de nós, ele ouve além de nós. Então, os animais, eles já vivem, eles já acessam outras faixas de cores, outras faixas de som, outras faixas de cheiro. Olha isso aqui, ó, de visão. Visão ruim é visão boa. Olha que gráfico interessante. Maravilhoso, né? E se a gente continuar a buscar, a gente vai ver diversas coisas no mundo animal. Olha aqui a visão da ave. A nossa visão e a visão da ave. Enfim, se falar, isso daí é uma curiosidade? Não, calma que eu vou chegar lá. E aí eu quero dar uma dica para você de um filme para tangibilizar isso, porque nada melhor do que. Eu gosto muito de filmes, porque existem diretores, escritores, que eles estão em outras faixas de evolução. E para mim um filme, ele é como se fosse realmente a conclusão de um projeto de cabo a rabo.
porque a pessoa não só escreveu, mas roteirizou, produziu e tornou isso material no mundo. É uma história, e toda história, ela tem uma mensagem. Todo filme ele tem uma mensagem. E este filme, e pode ser que eu dê spoiler, então, enfim, ou você para o vídeo agora ou continua ouvindo. Ele é muito delicado, porque o original dele é The Giver, existe um livro, só que eu não li o livro, eu vou até colocar na minha lista, mas o filme ele fala o seguinte, ele é muito filosófico, sabe? Existe a sociedade perfeita, e na sociedade perfeita, muitas coisas são controladas, inclusive a temperatura, os sentimentos negativos, e as pessoas não têm consciência disso. Elas vivem com base em um padrão para sobreviver. Então, tudo é muito além da organização, tudo é muito controlado, tem um controle. Só que existe as profissões, e aí as pessoas vão passando de geração para geração assumindo essas profissões. Então, a infância ela vai até um determinado nível, quando a pessoa atinge aquele nível, e aí ela é preparada para aquela função, e ela ganha objetos, né? Então, tem gente que ganha carro, tem gente que ganha bicicleta, conforme a função que ela vai executar ali no mundo. E o filme, ele começa em preto e branco. Porque a diferença entre ver a cor e viver o mundo como você vive é uma percepção, é uma outra percepção da realidade. E existe uma profissão que é o doador de memórias, por isso o termo do filme. A temática do filme, que em português ficou muito bom. Ele doa as memórias dele para uma pessoa, que no caso é o personagem Jonas. O Jonas, ele começa, ele vem de um mundo e ele é introduzido num outro espectro, numa outra faixa. E aí ele começa a confrontar, né, em nível pessoal, e tipo assim, o que tá acontecendo? Tudo que eu vivi é uma mentira, vamos colocar assim. Só que uma das primeiras memórias que o doador dá para ele tem a ver com cores. E aí ele é como se ele sonhasse. Então a memória é uma pequena faixa de um filme. E aí ele se vê, ele deita e ele se vê ali assistindo aquele pôr do sol. E o pôr do sol vermelho, sabe aquele pôr do sol? Tipo assim, que você fala, meu Deus, é o melhor pôr do sol que eu já vi na minha vida. E aí quando ele volta deste sonho, né, daquele transe, naquele momento, ele começa a perceber o ambiente dele e ele começa a perceber o vermelho. E aí ele vê o vermelho numa maçã, todo o resto é cinza, mas o vermelho se destacou. E ele começa a enxergar as outras cores ali naquele ambiente, até que as outras cores se tornam. Então ele tem a experiência com a cor, é o contraste de você viver um padrão e de você ver a diferenciação. Você tem o contraste. E aí depois o doador vai dando outras memórias de temperatura, de movimento, então ele passa a entender o que é a dança, de coragem, e até que ele dá memórias de medo, memórias da guerra, do que o ser humano é capaz de fazer com tudo aquilo que ele está vendo, de brigas, e aí ele vai num estado de fuga, né, porque ele começa aí ele começa a ver que, tipo, esse planeta é muito doido, né? Então, pra mim, é um dos melhores filmes. Eu falo que esse é meu filme número 1. Porque ele tem tanto, apesar de ele ser breve, ele tem tanta profundidade, pelo menos pra mim, que eu gosto sempre de indicar. Só que a pessoa precisa estar preparada para enxergar isso também. Então, agora a gente vai então pro finalmente desse vídeo, porque não tem a ver apenas com o livro que eu li. Agora a gente faz aqui a ligação com os negócios. Se você parar para analisar, deixa eu colocar aqui no nosso site, para falar de negócio, vou colocar no nosso site aqui. Nos negócios, na vida, vou pegar os negócios. Por exemplo, a gente leva a gestão empresarial e marketing
para pequenos negócios. Você tem ideia de quantas informações são necessárias para você entender de gestão empresarial? Porque gestão empresarial é um macro. E aí, o que eu faço para transformar esse invisível em visível? Primeiro, a gente tem que fracionar. Então, para você viver gestão empresarial e marketing, você tem que começar por algum lugar. E, normalmente, o primeiro lugar é a habilidade da gestão no tempo. Por quê? E hoje isso para mim fica muito mais claro falar, inclusive, para o cliente. Porque se você não aumenta o seu poder de realização, é como se você configurasse o seu olhar. Então, se você não configura o seu olhar, então vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou um passo antes ainda. Aqui no nosso site, se você clicar em educação, você vê toda a nossa proposta de valor em relação ao que a gente quer entregar para o mercado. Então, você tem a sua jornada e nós temos a trilha de aprendizagem certa para te ajudar na sua evolução. Tem a ver com evolução. E aí, o que eu entrego, né? Hoje a gente entrega conteúdos de forma gratuita, a gente realiza eventos, a gente trabalha as skills, principalmente as soft skills, que é uma habilidade de conduzir, a gente tem sistema de gestão e alguns cursos. Aqui a gente fala para quem é, ou seja, a gente pode atender desde você que está pensando começar a empreender, ou médias e grandes empresas. Só que, claro, a gente vende, a venda ela acontece de uma outra forma, mas aqui a gente está deixando claro quem é o nosso público e cada público tem uma solução no momento certo. Então, se você quer ver lá os conteúdos, a gente tem conteúdo no blog, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, que inclusive é onde você está vendo esse vídeo. Só que eu quero dar destaque para você sobre os nossos eventos. Por quê? Os eventos eles foram construídos de uma forma que as pessoas também possam ter um despertar sobre nós. A gente está falando de luz. Luz tem a ver com despertar. A luz ela é a transparência da essência, tanto que nela contém todas as outras cores. Então imagina, você tem que sintetizar 7 cores numa única cor e a natureza escolheu o branco. A gestão empresarial ela é macro e para que você possa viver ela, ou seja, para que isso seja fácil, você tem que passar como se fosse por todas as 7 cores do arco-íris, que inclusive coincide com os 7 anos do primeiro setênio. Então, para você começar aqui para a gente, você precisa começar a configurar sua mentalidade, senão você não entende a proposta e você não absorve. Tá? Então é para isso que serve eventos. Só que as pessoas elas veem os eventos nos momentos certos. É a gente que vai conduzindo, tá? Então, por exemplo, a gente tem podcast. Não são todas as semanas, são 2 vezes por mês, a partir de agora de 2025. Então, a gente fala sobre empreendedorismo na prática, onde eu chamo clientes, chamo pessoas também que eu não conheço, ou pessoas de autoridade no mercado, numa entrevista. Então, você pode clicar aqui, e aí ele vai abrir a página no YouTube, onde já tem os podcasts, tá? Então, esse link tem a ver com todos os podcasts que a gente tem e que já foram feitos até o momento. Agora, se você quiser saber quando vai ter, aí tem que abrir o cronograma, tá? Mas, enfim, só para você saber. Agora, quando existem as palestras, palestra amplia sua mentalidade. A palestra ela serve para te despertar. Uma vez que ela desperta a informação na sua mente sobre aquele assunto, você tem contraste. E aí a consciência nasce. Que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou acessando um livro para que meu nível de consciência aumente. E aí, com base no meu nível de consciência aumenta, eu tenho contraste. Que eu tenho contraste, a minha consciência vai indo para outras patamares. E aí a gente acaba tendo outros tipos de eventos, né? Só que tem, na prática, quando que a gente começa com soluções, ou seja, quando que a pessoa ela se torna nosso cliente. Então aqui são 2 caminhos iniciais, né? Além de eventos e tal, que é mais para ter acesso à informação, ter um despertar inicial, a gestão no tempo, ela é desenvolvimento de uma habilidade. Essa habilidade, ela muda o seu espectro de vida. Então, por isso que a gente tem a gestão no tempo, que nosso método chama o terreno do tempo, como a principal solução que desperta suas habilidades e aumenta o seu poder de realização.
Sem isso daqui, você não consegue praticar gestão empresarial. Você pode até ir para o nosso sistema de gestão, que é o Market Hunt, que daí já é a ferramenta, né, que a gente tem, que muitos clientes adquirem, que é onde a gente mapeia todos os pontos mínimos e necessários de um negócio, principalmente para um pequeno negócio. Então, no Market Hunt, a ferramenta, que daí está mapeado que a pessoa vai fazer, o que o cliente vai fazer no negócio dele. Então, existe a parte de exatas e a parte de humanas. Enfim, o que eu quero compartilhar para finalizar esse vídeo? Que tem coisas que você só consegue enxergar porque você está num nível. Quando você muda de nível, como no caso dos nossos clientes, eles adquirem um processo para que eles possam acessar novos níveis de conhecimento. E a partir do momento que você acessa novos níveis de conhecimento, você vibra em outras faixas. E vibrando em outras faixas, você começa a analisar o que é que eu não estou enxergando, o que é que eu deveria estar enxergando. E você só consegue enxergar quando você muda a configuração interna para você ver no externo. Então existem muitas coisas acontecendo no invisível, porque invisível aos seus olhos. Quando a gente transforma o invisível em visível, você começa a enxergar, que inclusive coincide com a nossa proposta dentro dos elementos naturais. Porque, por exemplo, quando falta terra na sua vida, você não tem poder de realização, você não tem firmeza. Você precisa corrigir as habilidades, aumentar seu poder de realização e aí você consegue conduzir melhor as coisas. Só que a gente trabalha com o ar e o ar ele é invisível. Só que a gente precisa tornar ele visível. Quando a gente consegue entender como o ar funciona, a gente é capaz de fazer um avião voar. E no caso, o nosso sistema de gestão empresarial, o Market Hunt, ele tem essa função, transformar a informação que é invisível ali no seu negócio, quando você alimenta no sistema, ele se torna visível. Então você trabalha com faixas de evolução, percebe? E tem outras, e assim sucessivamente, tá? Ou seja, olha que interessante, de uma leitura que eu comecei, hoje eu estou compartilhando um vídeo que ele é muito mais profundo em relação aos outros dois anteriores, mas para te mostrar que, tipo, olha, tem muito mais coisa acontecendo. É que a gente não está configurado para enxergar, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Então, uma vez que você acessa, você passa a ter consciência, porque você tem contraste, e aí sim você tem poder de escolha. Porque se você não enxerga, você não consegue escolher qual caminho você vai. E é aí que entra a inteligência. A inteligência tem a ver com o seu poder de escolha. Inclusive para reconhecer que você talvez esteja no lugar errado. E que o momento que você está faz parte de um processo. A pergunta é, você está enxergando? Então, fica aí o convite para você aprender a enxergar. E para enxergar, você tem que acessar o conhecimento de uma forma estruturada, organizada, seja em nível pessoal, seja em nível profissional. Definiu suas metas? Defini minhas metas. Começa a transformá-las em projetos. Começa a planejar elas de forma que você vai mergulhando nelas no decorrer para você ter um norte. Senão você não vai para onde você quer. E vai ficar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos enrolando. Então, se você, por exemplo, no seu negócio, agora falando de negócio novamente, se você deseja parar de ficar girando em torno do mesmo lugar, eu convido você, eu vou deixar o link aqui do nosso site, é gestão empresarial e marketing, que é a ponte para tirar de um ponto A para ponto B. Porque a gestão empresarial é como se fosse a luz branca. Dentro dela já existe todas as outras cores. Você só precisa enxergar qual é o momento de cada cor. Então a gestão é macro e as outras coisas são micros. E as outras faixas às vezes exigem outros profissionais. Então às vezes você está resolvendo o arco-íris, nessa analogia, né, de uma forma desorganizada. Até o arco-íris ele é organizado. Então, qual o aprendizado que eu trago para o meu negócio, que a vida me trouxe?
eu trabalho com a luz branca. A gestão empresarial é como a luz branca. Nela contém todas as outras cores.